A comemoração de um jogador quase resultou em sua prisão. Outra comemoração deveria estar no OnlyFans. E Odell Beckham não apenas quebrou as regras, ele literalmente se transformou em um animal. Deveria ser um cachorrão. Caramba, Odell. Que porra é essa, cara? Ele não só irritou o outro time, ele literalmente mijou neles. Então, obviamente, a comemoração do Odell foi inaceitável e ele levou uma multa de $12 mil. Ele só teve sorte que sua comemoração não quase o levou à prisão, como com Joe Burrows. Naquele tempo, Joe jogava em um estádio da National Football League antes de entrar na liga e ainda não conhecia as regras. E depois de vencer o campeonato, ele comemorou criando algumas das imagens mais icônicas do futebol americano de todos os tempos. Joe fez como todo campeão, fumou um charuto, mas o que ele não sabia era que no Superdome de Nova Orleans, qualquer tipo de fumo é proibido. E nós começamos a fumar e os policiais entraram porque, pelo visto, não é permitido fumar dentro do local ou algo assim, e eles começaram a tentar prender as pessoas. O quê? Sim. Mas todos nós conhecemos o Joe. Esse cara não tem medo de ninguém. Então depois que ele entrou na National Football League e venceu um jogo dos playoffs, ele disse dane-se as regras e fez a comemoração de novo. Olha só o Joe, cara, comemorando seus campeonatos, exatamente como LeBron James. Mas falando nele, e se eu te dissesse que a National Football League proibiu os jogadores de fazerem as comemorações do LeBron? Tudo começou com Terrell Pryor, quando ele fez duas comemorações do LeBron ao mesmo tempo. O lançamento de pó de giz do LeBron e o silenciador. Mas assim que a National Football League viu isso, eles disseram: comemorações da NBA, nem pensar, e multaram o Terrell em $9 mil. Mas como o LeBron é um grande fã de futebol americano, não tinha como ele deixar a National Football League sair impune com essa proibição. Então ele começou a incentivar os jogadores da National Football League a continuarem fazendo suas comemorações. Daqui a pouco o Cam Newton tá fazendo o silenciador e o LeBron twitta sobre ele. Depois Dez Bryant faz a mesma comemoração e isso vai parar no Instagram do LeBron. Mas nenhum momento foi tão elogiado quanto o de Derrick Henry. Quando LeBron viu o jogo do Henry ao vivo e os Titans na formação, postou toda a jogada nos stories. Vamos lá! Somando todas as multas que LeBron causou, são $54 mil. E curiosamente, a comemoração do próximo jogador foi tão inapropriada que acabou rendendo milhões de dólares a ele. 5 jardas corridas em uma campanha. Aqui vem um corte para o touchdown, para Crowell. Ele já tem alguns. E isso vai gerar uma falta. Cara. O cara limpou a bunda e jogou no meio da torcida. No fim, a comemoração do Isaias não foi tão ruim, pois rendeu a ele um contrato de patrocínio com a Dude Wipes. A bola suja do Isaiah Crowell rendeu milhões para ele, mas Tyreek Hill fez tantas comemorações de banda que elas viraram sua marca registrada. Peraí, tá? Esse cara esqueceu até que esporte ele tava jogando? O cara largou o futebol pra virar animador de torcida. Mas olha, a National Football League não tava nem aí se ele largou o emprego. Mesmo assim, multaram ele em mais de $12 mil. E Tyreek ficou puto, mas não ia deixar a National Football League estragar a diversão dele, então aquilo foi só o começo das comemorações de banda dele. É o Hill, a corta pelo meio do campo, ele pode estar indo embora. Caramba, mano, o cara realmente mandou um tchauzinho e correu mais rápido que uma chita. Mas, de novo, a National Football League não ligou pra nome nem pra jogo, só por dizer falou. Tyreek foi multado em mais de $10 mil. Então, somando essas duas, ele acumulou mais de $23 mil só em multas por comemoração proibida. Mas em vez de o Tyreek desistir de desafiar as regras da National Football League, ele fez da comemoração proibida sua marca registrada. Pelo menos o Tyreek só queria espalhar a paz, porque o que o Randy Moss tentou espalhar era literalmente ilegal. Isso foi um ato nojento do Randy Moss. No começo da temporada de 2004, o Randy estava emotivo. Enquanto ele chegava ao estádio dos Packers com o time, os torcedores começaram a provocá-lo. Então, quando estávamos chegando, provavelmente tinha uns 10 caras brancos sentados ali do outro lado da colina. Todos estavam com as calças abaixadas, alinhados, só mostrando bunda branca. Então naquela época, esses fãs tiveram sorte que Randy já estava machucado e fora da partida. Como ele não podia jogar, os torcedores dos Packers levaram suas provocações a um novo nível.
No começo do quarto período, eles trouxeram uma banda marcial como de costume. Desta vez, eles não estavam lá para entreter, mas para humilhar Randy. Viu as letras que seguram? Está escrito: "Onde está você, Moss?" Sim, ele pode estar rindo, mas não pelo motivo que você imagina. Algumas semanas depois, chegou a hora dos playoffs da National Football League, e durante o confronto do Wild Card contra os Packers, Randy estava de volta ao campo e não esqueceu daqueles babacas. Randy Moss marcou um touchdown. Cara, eu marquei aquele touchdown da vitória, Tommy Kramer. Meu parceiro veio até mim. Empurrei ele e falei: por causa do que fizeram comigo, agora vocês vão pagar. Atitude nojenta de Randy Moss. Mas veja, a National Football League não levou o gesto dele para os torcedores numa boa, e fizeram Randy pagar quanto? Achei que era só uma brincadeira por causa do jogo, mas me multaram em 30, 40 mil dólares. Mas como a comemoração dele entrou para a história, influenciou wide receivers como Odell Beckham Jr. a fazerem a comemoração do Randy de volta para ele, mas o Randy também influenciou Antonio Brown, porque quando esse cara viu jogadores mostrando a bunda, ele inventou uma comemoração para as garotas do Instagram, cara. Sem pressão. Brown está com ela. Antonio Brown. Meu Deus. Caramba, com esses movimentos aí, talvez eu pague pelo OnlyFans do AB. Tenho certeza que ele vai chegar logo. Já ouvi os raps dele. Mas falando sério, tem um grupo de pessoas que eu sei que não vai assinar esse conteúdo. A National Football League. Quando viram Antonio Brown rebolando, multaram ele em 24 mil. Mas pelo menos ele não roubou uma comemoração de banda de uma lenda da National Football League como Michael Thomas. Touchdown dos Saints. Espera, pra quem ele tá ligando? Ei, mano, se inscreve no Field Flix. Estranho. Mas você ouviu, se inscreve. Ao ligar, Tomás já sabia que isso teria um alto preço pra ele. Mas a multa nem foi a parte mais louca. Veja, Tomás roubou essa comemoração da lenda da National Football League, Joe Horn, que fez sua própria ligação há 15 anos. E quando Tomás fez sua própria versão da comemoração, ironicamente, ele fez isso jogando pelo mesmo time, no mesmo estádio. E os dois caras foram multados exatamente no mesmo valor, 30 mil dólares cada um. Agora, 60 mil, isso pode parecer muito por comemorar touchdowns, mas não é nada comparado aos jogadores que transformaram jogos da National Football League em concursos de enterradas. Caramba, os jogadores da National Football League realmente fizeram enterradas melhores do que os jogadores da NBA. Você viu no último concurso de enterradas? A situação piorou tanto que os jogadores passaram a quebrar os postes do gol. Então, obviamente, a comemoração foi proibida e todo jogador que fazia isso era multado em cerca de 10 mil dólares. Isso acumulou mais de 60 mil dólares no total. Mas tem mais um jogador sobre o qual a gente precisa falar, porque ninguém conhece comemorações proibidas como Chad Johnson. Esse cara quebrou as regras mais vezes e acumulou mais multas do que qualquer um na história da National Football League. Quero dizer, ele fez algumas das comemorações mais insanas de todas, mas na maioria das vezes ele fazia isso pelos fãs. Eu vou fazer valer o seu dinheiro antes de ir embora hoje. Às vezes para os árbitros. Temos uma ótima comemoração para vocês. Aguardem até a próxima. Mas quais comemorações o Chad fez? Bem, em um jogo o Chad comemorou um touchdown trocando de esporte. De novo, ele foi flagrado em 4K, nos flagrando em 4K, chegou a comemorar um touchdown subornando um árbitro. Touchdown em comemoração, um após o outro. Eventualmente, Chad sentiu-se como um dos maiores de todos os tempos. Então, depois de marcar, Chad vestiu uma jaqueta que previa o futuro. Ele se tornando um membro do Hall da Fama. Mas veja, algumas de suas comemorações são mais relevantes do que sua carreira no futebol americano. Como no jogo, estamos na frente do mundo inteiro. Ele pediu uma líder de torcida em casamento, isso sim é bonito, mas nem todas as comemorações de Chad foram momentos engraçados, porque depois de um dos touchdowns de Chad, ele precisou salvar uma vida. Veja o Chad salvando vidas. A National Football League não ligava para o que ele salvou, só odiava suas comemorações. Ele era multado sempre que fazia algo além de marcar touchdown e entregar a bola aos árbitros. Durante a carreira, Chad perdeu mais de 100 mil dólares em multas por comemorações.
Mas para ele, futebol americano não era sobre dinheiro. Ele jogava pelos carros, mas ele não era o único. Jogador da National Football League compra carros antes do lançamento. Os carros de outro jogador eram tão caros que nem custaram dinheiro para ele, quase custaram a vida dele. E eu sei que você quer saber mais sobre isso, então é só clicar nesse vídeo aqui.